Nacional de Conciliação, promovido, né, pela segunda vice-presidência, com o NUPEMEC e o Sejusc Família. Para abrir o evento, eu vou convidar o nosso segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o desembargador Valdir Leôncio Júnior. Muito obrigado, Marisa. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Família, Sejusc-FAM, realiza este evento sobre guarda compartilhada. Minhas palavras iniciais, aproveitando o público presente, composto de magistrados, colegas, membros do Ministério Público, advogados, professores universitários, acadêmicos e servidores, minhas primeiras palavras são para apresentar o Sejusc-FAM e falar do trabalho aqui desenvolvido. Me perdoem aqueles que já conhecem o Sejusc-FAM, mas é sempre importante falar sobre ele. O Sejusc-FAM foi criado por meio da portaria conjunta número 73, de 25 de setembro de 2014, mas funciona desde junho de 2013, quando atuava como centro vinculado ao Sejusc Brasil. Suas principais atribuições são realizar conciliações e mediações processuais e pré-processuais na área de família. Também é responsável por organizar e coordenar pautas concentradas de conciliações de família, como esta Semana Nacional de Conciliação, promover oficinas de parentalidade e colaborar na capacitação de conciliadores e mediadores de família. O centro é subordinado à segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça e coordenado pelo Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, NUPEMEC. Tem como juiz coordenador o estimado colega, doutor Atalá Correia, que vem desenvolvendo um excelente trabalho, tanto à frente do centro, quanto também em sua atuação na 7ª Vara de Família, e também o doutor Atalá é coordenador do NUPEMEC. O centro está instalado aqui no Fórum José Júlio Leal Fagundes e conta com a colaboração de 5 servidores, sendo destes 4 mediadores, 2 em fase de estágio e 4 conciliadores. Compõe ainda o quadro do Sejusc-FAM 6 estagiários, 5 do curso de Direito e 1 do curso de Administração. Conta também com a participação de 25 voluntários, mediadores e conciliadores, para a realização de suas atividades, além da parceria, importante parceria com o SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que disponibiliza os seus mediadores para realizar as mediações de família. Contamos com o indispensável apoio do Ministério Público, que dispõe de uma escala de promotores para atuar nas audiências de conciliações, apoio também das senhoras e dos senhores advogados e da Defensoria Pública, que dispõe igualmente de uma escala de defensores para atuar nas audiências. No primeiro semestre de 2015, agora, neste ano, foram designadas para o Sejusc-FAM 397 audiências de conciliação. E dessas 397, foram realizadas 264. Não todas as designadas são realizadas, porque o princípio que rege os Sejuscs de uma forma geral é a voluntariedade. Alcançou-se o índice de 57% de acordos, com a participação de 698 pessoas. Neste semestre, foram realizadas 62 mediações, com um índice de acordo de 69,7%. É um índice razoável, muito bom para a atuação do Sejusc no âmbito da conciliação e da mediação. Também neste primeiro semestre foram realizadas 10 oficinas de parentalidade com a participação
Destaco que as mediações de família envolvem processos com maior nível de conflito, enquanto as conciliações envolvem menor nível. As mediações de família, em média, duram 5 sessões, cada uma com 2 horas, e as conciliações de família ocorrem em uma única sessão de 2 horas. Essas mediações e conciliações de família são bem distintas daquelas sessões de conciliação e mediação que se faz, por exemplo, lá no Sejusc Brasília, na área civil, onde o tempo médio de duração dessas sessões é um tempo bastante inferior. Isso porque aqui no tema de fundo, tema de família, há necessidade de maiores cuidados, maior atenção, menos pressa e, por isso, consequentemente, o tempo ele acaba se estendendo um pouco mais e atendendo à necessidade. Caso as conciliações resultem e tenham resultado em acordo entre as partes saem com os processos homologados pelo juiz coordenador do centro. No presente momento, o Sejusc-FAM se encontra em plena Semana Nacional de Conciliação, como já dito, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais brasileiros, com o intuito de fortalecer a cultura do diálogo na sociedade. Trata-se de uma campanha de mobilização realizada anualmente, possibilitando às partes a solução amigável para o conflito e de forma séria. O intuito de aprimorar os atendimentos e a qualidade dos acordos neste Sejusc-FAM, mais ainda por se tratar de temática atual, a mesa redonda sobre a guarda compartilhada foi idealizada para oportunizar um espaço de reflexão sobre o tema, sob diferentes óticas, além de possibilitar o esclarecimento de dúvidas e questionamentos apresentados pelo público-alvo. Daí, mesa redonda, que todos nós nos sintamos em torno dessa mesa, juntamente com os expositores, para dialogar em torno da guarda compartilhada. A inclusão desse evento na Semana Nacional foi estratégica, porque esse período se revela propício a uma compreensão que possibilite a facilitação do tratamento dos conflitos no âmbito da conciliação e da mediação. Ademais, as trocas de informações entre os participantes quanto ao Instituto da Guarda Compartilhada, assim como das questões conflitantes em torno desta temática, a partir de múltiplos olhares, servidores, juízes, advogados, psicólogos, assistentes sociais, insere-se no espaço público do Sejusc-FAM, que diz respeito à sua atividade voltada à promoção da cidadania. Aqui não apenas se resolvem conflitos, aqui também se desenvolvem atividades voltadas à cidadania, ou seja, à pacificação social. Afinal, conciliar e mediar são práticas que contribuem, como disse, para a pacificação social. Menos conflitos, ou conflitos solucionados mediante a utilização de métodos adequados, contribuem para uma sociedade mais compassiva, mais tolerante, compreensiva e menos violenta. Contaremos neste evento com pessoas renomadas para discorrer sobre o tema. Temos a doutora Ana Lousado, meritíssima juíza de direito, nossa colega, o doutor José Brito da Cunha Júnior, promotor de justiça, o doutor Christian Fetter, advogado, e a doutora Maria Auxiliadora Desenho, psicóloga. Com o advento da Lei 13.058, de 2014, que alterou o Código Civil de 2002, surgiram dúvidas e questionamentos em torno da guarda compartilhada, instituto inaugurado pela legislação pátria a fim de garantir maior proteção ao interesse dos menores. O artigo 1584 do Código Civil, em seu parágrafo 1º, prevê que, aspas, na audiência de conciliação, o juiz informará o pai e a mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores
e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Mas o aspas, significado da guarda compartilhada, fecham-se as aspas, transcrição literal da lei, não é fácil, nem a compreensão desse tema é exclusivo dos magistrados que atuam nas varas de família. O conceito de guarda compartilhada, ademais, é muitas vezes confundido com outros institutos, tais como da guarda alternada e da obrigação de prestar alimentos, inclusive no meio jurídico. Pode encerrar, senhores e senhoras, ouçamos sem delongas os nossos colegas de mesa. Antes de passar a palavra, porém, adiante, desejo registrar nossos profundos agradecimentos a Marisa Muniz, supervisora do Sejusc-FAM, e a sua equipe, que organizaram de modo muito cuidadoso o presente evento. Enfim, ficamos honrados e agradecemos o interesse e a participação dos servidores do Tribunal de Justiça, dos conciliadores e mediadores, dos estudantes, professores de diversas faculdades do Distrito Federal e profissionais de diversas áreas. Desejo a todos um excelente evento e passo a palavra, sem mais delongas, para o coordenador do Sejusc-FAM, que atuará como moderador da mesa redonda, o estimado e admirado colega juiz Atalar Correia. Muito obrigado. Bom dia a todos, ou boa tarde a todos, né? Eu inicialmente gostaria de agradecer as palavras do desembargador Valdir, que é o grande artífice e capitão dessa reviravolta na conciliação e na mediação. Na gestão dele nós conseguimos, acho que quase triplicar o número de sejuscos aqui no Distrito Federal. Ele é um grande incentivador, um grande estudioso, estudou fora do Brasil e de vez em quando me manda uns livros para ler, e é com ele com quem eu aprendo. O desembargador Valdir, além de todo o seu conhecimento, todo o seu destaque profissional, é um grande incentivador de todos nós, e eu agradeço a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. Eu não vou falar muito, mas eu já gostaria desde o início de convidar os meus colegas para compor a mesa. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. A minha colega, deixa eu seguir o protocolo aqui, a minha colega doutora Ana Lousada, acho que vamos fazer de uma forma mais informal, por favor. Vocês já viram que eu não sou um bom mestre de cerimônias, né? A Ana é juíza da primeira vara de família de órfãos e associações de Sobradinho, exímia professora de Direito de Família, dá aulas na Escola da Magistratura do UTP, é doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires e presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM. Foi presidente também do IBDFAM do Distrito Federal, já acabou a sua gestão, né? Que bom. Muito obrigado pelo seu comparecimento também. Depois eu vou chamar o doutor José Brito, por favor. O doutor José Brito da Cunha Júnior, promotor de Justiça do Distrito Federal, titular da 6ª Promotoria de Família, Órfãos e Sucessões, e eu tive o enorme prazer de trabalhar com ele durante vários meses, é um exímio conciliador. Aprendi muito também com ele sempre faz a mediação para quem já fez deve saber, com a máquina de calcular do lado, e ele faz nascer acordos trazendo a racionalidade econômica, é bem interessante o trabalho com ele. Em terceiro lugar, eu vou convidar o Dr. Christian Fetter. O Dr. Christian é advogado desde 1995, é sócio da Fetter, Neanderthal e Fritz Advogados, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduado pela Universidade de Campos Mendes, é aluno do mestrado do IDP,
professor de Direito, também exime professor de Direito de Família e Sucessões, também no IDP, e professor da ESA, e é membro do IBDFAN, do DF e do Brasil, né? Muito obrigado, doutor Christian, também um grande colega, professor tivemos juntos em algumas faculdades, né, dando aula, e também estamos juntos lá em alguns esforços de mediação na vara, alguns casos que ele tem, a gente consegue chegar a tudo. Por fim, a doutora Maria Auxiliadora Dessa. Por favor. A doutora Maria Auxiliadora é professora aposentada no LB, é docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade Contemporânea, na Universidade Católica de Salvador, possui graduação em Psicologia na Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Brasília, doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo, tem 3 pós-doutoramentos na Universidade de Lancaster, no Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano e Educação. Em 1997 foi agraciada, está errado, foi agraciada em 2010 pelo trabalho voluntário em prol de crianças e adolescentes de risco, otorgado pela primeira vara de infância pelo Distrito Federal. Prazer tê-la conosco, doutora. Eu acho que a gente vai aprender, todos vamos aprender ao final, né? É um prazer enorme ter todos os senhores aqui. Eu vou fazer a mera função de mediação da mesa, então realmente acho que a minha vocação é mediar. Passando a palavra a cada um dos colegas, eu vou pedir para que a gente se atenha a um tempo mais ou menos de 20 a 25 minutos, para que haja possibilidade de fazer perguntas. Eu começo também, gostaria de fazer uma provocação. O evento se insere dentro da Semana Nacional de Conciliação. Queria aproveitar para agradecer também a Marisa e toda a equipe do Sejusc de Brasília. Eles bolaram, eles incentivaram e eles que levaram a cabo o evento. Eu sou o mero representante deles aqui. Esse movimento, essa discussão se insere dentro desse movimento de mediação e de conciliação. E é muito interessante ter colegas diferentes e ter essa oportunidade de ouvir experiências diferentes de todos os colegas aqui da mesa e das pessoas que vão se manifestar com perguntas ao final. Mas um mês mais ou menos, eu comentava com o desembargador Valdir há um tempo desse, eu fiz uma espécie de mediação dentro da vara, conversando com umas partes sobre a guarda de um garoto. E na estratégia de mediação a gente procura tirar o foco de quem tem razão, de qual é o direito, do que é justo, e pretende focar nos interesses das partes. Então, nós abordamos os interesses das partes de modo que elas foram caminhando num acordo passo a passo. Então, foi decidido e houve acordo sobre sobre toda a custódia física da criança. Então, domingo ia estar com o pai, ou ia estar com a mãe, segunda-feira ia para a escola, ia ter direito de visita, ia ter isso, férias, Natal, Ano Novo, todos os detalhes foram fixados. Mais para frente tinha uma disputa sobre que escola ele ia estudar, já que os pais não se entendiam, e foi feito também um acordo sobre a escola que o garoto ia estudar. E surgiu mais alguma outra coisa, parece que de psicólogos, porque um pai levava num psicólogo e a mãe levava no outro psicólogo. Então também foi feito um acordo sobre isso. De modo que foi fixado um psicólogo e o outro pai deu autorização para que aquele pai que não tinha custódia física pudesse estar obtendo informações diretamente no psicólogo. Feito o acordo, prestes a assinar, as partes perguntam uma para a outra: mas essa guarda é unilateral ou compartilhada? E os advogados começaram a debater. Eu perguntei, se for unilateral, o seu poder familiar está afastado? Os advogados continuaram discutindo. Eu realmente não sou um especialista nesse tema, mas eles discutiram e não saiu o acordo, porque um batia o pé na guarda compartilhada e o outro batia o pé
na guarda unilateral. Essa é a provocação que eu faço para todos os colegas, para que vocês talvez possam me ajudar da próxima vez que isso vier a ocorrer. Inicialmente, dou a palavra para a minha colega Ana Lousada, com muito prazer. Boa tarde, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui passando algum tempo conversando com vocês, falando sobre guarda compartilhada. Agradeço imensamente ao convite do colega Atalá, que está à frente desse projeto importantíssimo do Tribunal de Justiça, e cumprimento a todos na pessoa do eminente desembargador Valdir Leôncio, que tem se destacado dentro do nosso Tribunal de Justiça, fazendo com que o nosso tribunal, em algumas facetas, esteja na ponta nos tribunais de justiça de todo o país. O tema de hoje já está aparecendo, que eu não enxergo, já está aparecendo. Nós vamos falar hoje sobre guarda compartilhada. Trocou? Tá. Aqui eu não enxergo. Essa lei sobre a guarda compartilhada, ela veio para nós ao apagar das luzes de 2014. E por que surgiu essa lei ao apagar as luzes de 2014? Porque a sociedade não se conformava que, ainda que contivesse já no Código Civil a menção de guarda compartilhada, que os juízes, em sua grande maioria, só definissem a guarda compartilhada se houvesse consenso entre as partes. O mote principal desta guarda compartilhada é o direito da criança e do adolescente. Então, independentemente do que quer o pai, independentemente do que quer a mãe, nós, como juízes, devemos ter como norte o melhor interesse da criança e do adolescente. E não se cuida de, num jogo de xadrez, saber quem é que vence, é o rei ou é a rainha. O importante nesse jogo, pessoal, são os peões. E é deles que nós vamos cuidar. É interessante que pai e mãe tenham a visão unívona no sentido do bem-estar do filho. Ok, que o meu marido seja gremista e eu seja colorada, mas eu tenho que ter uma visão maior sobre a vida, sobre o que realmente importa na vida do filho. E sabemos que hoje as famílias estão das maneiras mais diversificadas e os problemas irão surgir nesta família ou nesta, porque também aqui nós vamos discutir sobre guarda de filho futuramente, quando houver talvez uma ruptura. Porque a gente sabe, aqueles que são pais, aqueles que são mães, sabem que filho é um amor sem explicação, é uma coisa que a gente não consegue medir. É um amor que transcende. E que a gente pode se falar em ex-marido, a gente pode falar em ex-namorado, ex-namorada, mas o filho é para sempre. E talvez uma das coisas que mais façam com que os nossos filhos sofram é justamente essa briga que ocorre na frente dessas crianças. Mas então uma pergunta, quem é mais importante? Será que é o pai ou será que é a mãe na vida de uma pessoa? Eu diria que o mais importante é o afeto. O afeto que é dado tanto pelo pai quanto pela mãe, eles são absolutamente essenciais no bom desenvolvimento psicológico desta criança. E o que significa, afinal, compartilhar? A guarda compartilhada, ela vem nos dizer que nós vamos repartir responsabilidades. Isso não quer dizer que eu vou cortar o meu filho pela metade. Isso quer dizer que, ao invés de dividir, eu vou somar. Eu vou ter várias mãos guiando meu filho por um caminho onde ele consiga ser mais feliz. Porque o grande aliado da guarda unilateral é a alienação parental.
Porque aquele pai ou aquela mãe, vejam, eu estou falando em tese, eu estou falando em sua grande maioria, é lógico que tem exceções. Mas em tese, o pai ou a mãe que detém a guarda unilateral, eles têm um terreno muito mais fecundo para poder desenvolver a alienação parental. O que significa alienação parental na vida de uma criança, de um adolescente? Resumidamente, alienação parental significa fazer imputações de falsas memórias na cabeça daquela criança, daquele filho, fazendo com que ele passe a odiar ou até mesmo temer o genitor não guardião. E isso mais facilmente eu consigo fazer se eu tenho a guarda unilateral. E muitas vezes, pessoal, a gente nem se apercebe, porque a alienação parental ela se instala de uma forma muito rápida e quando a gente vê, a gente já está sendo alienado do convívio, da educação e do amor dos nossos filhos. É certo que a grande maioria das guardas ainda são destinadas à mãe. E há um clamor popular contra isso. Mas também é certo que a grande maioria das guardas são pedidas e reclamadas pelas mães. A grande maioria dos pais ainda não se interessa pela guarda. Eu faço sim campanha para o pai presente, eu faço campanha para a mãe presente, para a avó presente, para o tio presente, para todo mundo presente na vida desse filho, para que ele receba afeto de todas essas pessoas que o cercam. Eu não posso querer fazer do meu filho um elástico e tentar puxá-lo cada vez mais para um lado para o outro, para ver que nesse jogo de força, quem perde é a criança. Todos nós somos responsáveis, a mãe, o pai e até mesmo o judiciário, quando negligencia, quando fecha os olhos e até mesmo os ouvidos para o clamor daquela família. As modalidades de guarda, elas podem ser de quatro formas: unilateral, alternada, de nidação ou compartilhada. A unilateral todos sabemos que é aquela que detém só o pai ou só uma mãe e tem o poder decisório de toda a vida do filho. Vai seguir tal religião, vai estudar naquele colégio, não vai usar camisa vermelha. A guarda alternada difere um pouco da guarda unilateral, mas a ela muito se assemelha. Porque na guarda alternada, vamos supor que o filho fique um mês na casa da mãe e um mês na casa do pai. Mas quando detentores dessa guarda alternada, no momento que o filho se encontra na casa do pai ou no momento que ele se encontra na guarda da mãe, é como se houvesse guarda unilateral. Porque só aquele pai ou só aquela mãe que vão ter poder decisório sobre a vida do filho. Essa guarda de nidação ocorre quando quem sai da residência não são as crianças que trocam de residência, mas são os pais. Há uma residência única e os pais vão para essa residência e saem dessa residência. Confesso que na minha vida profissional eu nunca assisti a um tipo de guarda desse tipo. E a nossa guarda compartilhada, em que, independentemente da casa onde resida, tanto o pai quanto a mãe têm um poder decisório na vida desse filho. Vejam, um estudo de 2012 nos mostra que está crescendo o número de guarda a favor dos pais também. Ainda maciçamente nós temos a mãe com esse poder decisório, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque eu sou absolutamente a favor da guarda compartilhada. E por que eu sou absolutamente a favor da guarda compartilhada? Porque é através dela que tanto o pai quanto a mãe têm ingerência sobre o filho. É através da guarda compartilhada que evitamos a alienação parental. É através da guarda compartilhada que possibilitamos que o pai se aproxime desse filho.
E eu falo pai, porque eu estou falando em regras gerais. E em regras gerais, como vimos, quem é o detentor da guarda ainda é, em sua grande maioria, a mãe. Que bom se fosse que essa foto fosse a vida de nossos filhos, porque o que a gente quer a alegria deles. Mas o que significa ser pai? Ser pai não é só pagar aquela pensãozinha no final do mês e achar que está tudo certo. Ou não procurar o filho porque eu não telefono para o meu filho porque ele não me telefona. Ele é meu filho, ele que tem que me telefonar. As coisas não são assim. É preciso que a gente busque. É preciso que a gente demonstre esse amor. E vejam, eu trago uma foto bem ilustrativa do que seja um pedido de guarda e fixação em liminar. O que essa petição me diz? Essa petição me diz o seguinte: só eu estou olhando para o lado do meu filho, eu sou a pessoa ideal para tê-lo em sua guarda em companhia. Em compensação, o outro, vocês podem ver, está até de costas para nós. Essa é a petição inicial. Por isso, pessoal, que eu vejo com muita temeridade esse pedido de guarda em antecipação de tutela. Porque entendo que deferir a antecipação de tutela em guarda é, no mínimo, ser um pouco assodado. Porque quando eu defino em antecipação de tutela a guarda, eu estou afastando em forma liminar o outro pai ou outra mãe no desenvolvimento desse filho. Porque sabemos que depois de fixada a guarda judicial, ainda que provisória, ela é muito difícil de ser modificada. Como fazemos lá em Sobradinho? Marcamos uma audiência o mais rápido possível e ouvimos o pai e a mãe, conforme a idade da criança, ela também vem ao fórum e conversamos. Quando converso com a criança, peço que mãe saiam da sala. Mas é importantíssimo que eu vá ouvir a outra parte a respeito dessa guarda. Essa guarda, ela é obrigatória, a guarda compartilhada? Não, ela não é obrigatória, pessoal, ela é a regra. Significa dizer que, se é regra, ela comporta exceções. Exceções, qual é a única exceção? Quando um deles não quiser essa guarda. Ah, mas então quer dizer que eles, ainda que eles estejam cada um olhando para um lado, eu posso definir essa guarda compartilhada? Ainda que eles estejam tomando rumos diferentes na sua vida, eu posso pedir guarda compartilhada? E agora, com todas as vênias que se pode pedir ao nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aqui representado pelo desembargador Valdir, eu vou ter que discordar do nosso tribunal, porque antes de vir para cá, pessoal, eu li mais de 40 acórdãos sobre guarda compartilhada. 40. Em todos eles, e eu procurava um, mas em todos eles, quando eu cheguei no 40º, eu parei. Eu li que a guarda compartilhada só é possível se houver consenso. Acho uma pena que o tribunal pense dessa forma e rogo para quem estuda e gosta da matéria, comece a pelo menos ventilar a hipótese de que isso pode ou deveria ser diferente. Imaginem a situação. Eu sou mãe e tenho uma rica de uma filha de 12 anos com o Christian. Eu tenho ódio do Christian porque ele me trocou por 2 de 20. O que acontece? Eu vou ficar insuflando a vida da minha filha e dizendo: teu pai não presta, ele não gosta de ti, ele nos abandonou. Um monte de coisa. Aí vai chegar, essa questão vai chegar no judiciário, o judiciário vai dizer: opa, mas aí não tem consenso. Ela diz A e ele diz B. Então essa guarda não pode ser compartilhada, essa guarda vai ser dela. E eu saio: yes, a guarda é minha.
Mas vejam que quem é que saiu perdendo nessa história? Foi a nossa filha, porque ela poderia ter a convivência com o pai muito mais alargada, o pai poderia participar da vida dela com muito mais afinco e com muito mais vontade. E se ele participa, veja, a consequência, ela é mais. E se ele participa dessa vida com muito mais frequência, muito mais facilmente ele vai querer pagar a pensão alimentícia. Ele vai saber que ele está participando efetivamente da vida dessa filha, né? Então, eu gostaria muito que houvesse essa nova visão da possibilidade de sim, de compartilharmos a guarda compartilhada quando não há consenso. E eu trouxe para vocês o leading case do STJ, em que a ministra Nancy nos disse, com todas as letras, claro que de uma forma mais inteligível, o que eu estou dizendo agora. Que sim, não se pode pensar somente em guarda compartilhada se houver consenso, porque aí eu estaria dando um apoderamento a um dos pais quando ele não tem esse apoderamento, porque a guarda compartilhada deve ter como foco principal, se não o único, o bem-estar desse filho. E se o pai se interessa em ter essa guarda compartilhada junto com a mãe, por que não? Outra questão que se coloca é: não consigo ter acesso às informações do meu filho na escola. Vejam, se ele não consegue ter acesso, já tem o artigo lá da guarda compartilhada dizendo que inclusive essa escola pode até pagar multa. Eu só não gostei dos valores que foram impostos, porque daqui a alguns anos, ou talvez nem tanto, esses valores fiquem obsoletos. E se meu filho estuda num colégio carésimo, não vou dar a mínima bola. E se meu filho estuda num colégio pobre, nunca vou conseguir cobrar. Como é que tá meu tempo? Tá tranquilo? Ainda tenho mais meia hora. Ok. Então, amor compartilhado, a gente... É isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Que se nós temos a guarda compartilhada, eu não estou dividindo o meu filho, eu estou propiciando que ele tenha uma vida com mais amor. Quer dizer então que eu tenho que ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Não quer dizer isso. Quer dizer que aquele que não é o detentor da guarda anteriormente, que ele também vai ter um acesso muito mais fácil com o filho. Não significa que o filho vai viver segunda-feira com a mãe, terça-feira com o pai, quinta-feira com a... Não é isso. Significa que essas visitas elas serão alargadas. Por exemplo, o pai pode pegar todos os dias no colégio, o pai pode dormir todas as quartas, tudo em linhas gerais, volto a dizer, porque pode ser mãe, enfim. Pode levar no judô, pode levar na igreja, pode levar no futebol, desde que não seja pro Grêmio, pode fazer qualquer tipo de situação. Ele pode ter e deve ter uma vida mais ativa, né? Ensinando até o filho a cozinhar, brincando, a mãe brincando com o filho. Mas e se eles moram em cidades distintas? É possível essa guarda compartilhada? Pessoal, o acesso que a internet nos permite é fantástico. A gente fala daqui com pessoas que estão morando nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer lugar. Então, não vejo problema algum, porque eu posso sim acompanhar o desenvolvimento do meu filho no colégio através do Skype, através do WhatsApp, através de seja o que for. A distância não pode ser algo que nos afaste, mas, ao contrário, que nos aproxime através desses procedimentos que temos com a internet. Vejo uma carinha de feliz quando está tudo bem. Vejo que cada um caminha o seu caminho, trilha o seu caminho, mas o filho está de mãos dadas com os dois. E a próxima pergunta que se faz, se alguém pudesse ler para mim, sou pai e só vejo meu filho a cada 15 dias. O que devo fazer para ter um convívio maior com eles? Procure um advogado, claro, dos que estão aqui presentes, que são os mais interessados na guarda compartilhada, e entre na justiça pedindo um aumento de visitas ou até mesmo a guarda compartilhada, né?
ainda que a nossa ex, ou o nosso ex, tenham esse tipo de atitude. Mas vamos lá. Vejam da importância que essa divisão, ela não é uma divisão salomônica de tempo. Ela deve sim ser alargada, mas ela não... mas por que então não é o contrário? Por que o filho não fica mais com o pai ao invés da mãe? Pode ficar também. Isso não há qualquer impedimento. O que a psicologia demonstra que não é bom é que ele durma uma segunda-feira na casa do pai, terça na mãe, quarta no pai, porque fica... como se chama, o filho mochileiro, que vai de um... Porque pra gente mesmo, vocês vão se aperceber, se vocês tiverem que dormir um dia na casa de cada pessoa, como é ruim. A nossa rotina faz falta. Outra pergunta que se faz é sobre a prestação de contas. Antigamente nós tínhamos o entendimento, inclusive aqui no Tribunal de Justiça, de que não se poderia um dos pais pedir a prestação de contas, porque não haveria um resultado útil do processo, uma vez que os alimentos são irrepetíveis. Mas essa lei da guarda compartilhada diz que sim, que se pode fazer esse pedido de prestação de contas. E muito antes que nós já tivemos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que em 2008 já pensava dessa forma, que ok que os alimentos sejam irrepetíveis, mas eu quero saber onde estão sendo gastos, tá certo? E quanto aos avós? Os avós podem pedir a guarda compartilhada ou não? Vejam, antes da edição dessa lei, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Rio de Janeiro já haviam permitido esse tipo de guarda compartilhada. Aqui, nesses casos, a mãe havia morrido, o pai morava em outra cidade com os filhos e essa guarda foi compartilhada com os avós. E eu já estou terminando aqui, pessoal, lembrando que o Estatuto das Famílias considera família toda forma de amor. Significa que para o Estatuto das Famílias, um pai com um filho é família, uma mãe com um filho é família, o casal homoafetivo é família, avô com neto é família, todo mundo é